Excelentíssimos senhores, que hoje nos acompanham nesta tarde de trabalhos, seja presencialmente, seja via streaming, através da página do Facebook da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira. Permitam-me, em nome desta Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira e do Centro de Estudos de História do Atlântico Alberto Figueira, dar-vos as boas-vindas, começando por dirigir um agradecimento muito especial ao meu diretor, Dr. Filipe dos Santos, pela confiança que em mim postou para organizar este seminário. Muito me honra e que é para mim motivo de grande satisfação e de genuína gratidão. Obrigada. Aproveito também para agradecer o Sr. Professor Dr. Rui Pena Pires e o Professor Dr. Lúcio Sousa, ambos com notáveis percursos de investigação e de carreira, terem aceitado participar neste seminário, partilhando connosco o vosso conhecimento e o resultado dos vossos estudos e investigações. Sejam muito bem-vindos. É para mim uma grande honra recebê-los nesta casa, nesta primeira conferência, aliás, que dá na Madeira, e esperemos que esta oportunidade se possa repetir no futuro. Agradeço também a todos e a cada um dos presentes por nos darem um pouco do vosso tempo, pois considero que este constitui o mais precioso e escasso recurso que todos nós possuímos. Obrigada. Hoje abordaremos o tema Migrações em Portugal no passado recente e na atualidade, fenómenos e reflexões. Pretendemos com este seminário abordar questões ligadas ao fenómeno dos deslocamentos populacionais, sejam eles de natureza voluntária ou forçada. Não apenas numa perspectiva histórica, mas também política e socioeconómica, do que foi e do que motivou a imigração portuguesa, no passado recente e na atualidade, levando também em conta o tema preponderante dos refugiados, neste contexto não é possível ignorar. Estamos conscientes da especificidade do tempo em que vivemos, particularmente difícil, que a Europa atravessa, motivado pela guerra da Ucrânia, que teve como efeito imediato a fuga massiva de 14 milhões de pessoas daquele país. Este número vem engrossar o já pré-expressivo fenómeno das deslocações forçadas no mundo, que, de acordo com a ONU, no ano passado atingiu mesmo o recorde de 100 milhões de pessoas que tiveram que abandonar as suas casas devido a perseguições, conflitos e violações dos direitos humanos. Cabe-me a honra de apresentar o primeiro orador, o Professor Dr. Rui Pena Pires. É doutorado em Sociologia, professor catedrático do Departamento de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa e investigador no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia daquela Universidade. É também coordenador científico do Observatório de Imigração. No ISCTE, foi diretor do Departamento de Sociologia, presidente do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia e pró-reitor. Integrou os conselhos de administração do Observatório Europeu do Racismo e da Xenofobia entre 2006 e 2007 e da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia entre 2007 e 2010. As suas principais áreas de interesse científico são a teoria sociológica, as migrações internacionais e a sociologia do desenvolvimento. É autor de vários livros e artigos, tendo como últimas publicações na área das migrações em coautoria a Imigração Portuguesa no século XXI, em 2020, Trauma and Portuguese Repatriation, em 2020, Imigrações, Desigualdades e Pandemia, em 2022. Sr. Professor, uma vez mais, seja muito bem-vindo. Tenha a bondade da palavra sua. Boa tarde, muito obrigado. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui hoje, o convite do Centro, que agradeço. E vou basicamente tentar fazer uma pequena apresentação sobre o estado da imigração hoje, não da imigração portuguesa do passado, embora seja
interessante fazer algumas comparações com a imigração portuguesa nos anos 60, sobretudo, e em alguns casos até mais recuados, mas vou-me concentrar sobre a imigração do século XXI, para simplificar, que é, aliás, o objeto que nós trabalhamos no Observatório da Imigração. Nós temos dados, compilamos aqui dados sobre a imigração em vários países, praticamente em todos os países do mundo, e esses dados começam sempre no ano 2000. Em rigor, deviam começar no ano 2001, que é quando começa verdadeiramente o século XXI, mas não vale a pena, as pessoas temem que o século XXI começa em 2000, portanto é preferível começar com a série naquele que é o ano simbólico de 2000. Pronto, o site do Observatório tem muita coisa, tem dados, tem estudos, tem entrevistas, tem conferências, muitas conferências gravadas e muitos webinars, podem ser vistos em vídeo, com investigadores quer sobre a imigração portuguesa, quer sobre as migrações internacionais em geral. Para se perceber o que eu vou dizer a seguir, na minha intervenção, uma pequena explicação porque é que foi preciso construir este observatório. É que, ao contrário da imigração, não há dados sobre a imigração. Nós temos dados sobre a imigração, isto é, sobre a entrada de estrangeiros em Portugal, que aqui depois se fixam ou não, ou ficam durante apenas alguns tempos, regressando depois aos seus países de origem. E temos porque o Estado português, sendo o Estado que tem o controle deste território, tem a capacidade de registar quem cá entra, que aliás só se pode estabelecer de uma forma mais segura a partir do momento em que legaliza a sua situação. Mas não temos dados de saída. Qualquer um de nós, se quiserem viver para os Estados Unidos, para a Bélgica, seja para que país for do mundo, vai ali ao aeroporto, vai-se embora e não diz nada a ninguém. Mas, por acaso, agora convém dizer às finanças que mudar a residência fiscal, se não se arrisca a ter dupla tributação e coisas do género, mas os dados das finanças não são dados divulgados e não são divulgados para fazer estudos, por exemplo, sobre migrações. E para ter rigor, nós não temos dados. Não era assim em 60. Nos anos 60 havia registros de saídas porque a imigração não era um direito. As pessoas não tinham o direito de sair. Portanto, eu até costumo começar, quando falo disto, começar por dizer que nós não temos dados sobre a imigração e ainda bem. Ainda bem, porque isso significa que nós temos a liberdade de sair em qualquer momento do país em que vivemos, sem que o Estado possa interferir com essa vontade ou até usar o direito de controle da residência para impedir a mobilidade. Isto não acontece em Portugal, acontece na maioria dos países do mundo, acontece em todas as sociedades democráticas, há acordos internacionais para garantir este direito de mobilidade. E o resultado é que não há dados, não é em Portugal, não há, na maioria dos países não há dados sobre saídas, sobre a imigração. E, portanto, não havia em Portugal dados sobre a imigração. Havia no período do Estado Novo, no período do Estado Novo tinha que pedir autorização para sair, pedia-se um passaporte imigrante, para que ficava registado. Mas agora não há. Há uns dados do INE, que o INE publica a partir de umas perguntas que coloca no inquérito ao emprego, mas repare, o INE vai perguntar não às pessoas que saíram, se saíram, estão ausentes, não podem ser interrogadas no inquérito que é feito em Portugal, o que vai é perguntar se sabem de alguém que tinha saído. Portanto, é um processo de inquirição muito indireto para mostragem que, quando não há mais nada, é razoável, mas que é manifestamente insuficiente. E pronto, nós criamos o Observatório para fazer o quê? Para trabalhar com aquilo que se chama estatísticas de espelho, ou seja, se as pessoas saíram daqui e entraram em algum sítio, e nesse sítio em que entraram estão registadas, tal como os imigrantes que cá entram estão registados, os nossos imigrantes estão registados nos destinos. O que significa que o que nós temos, em rigor, e é com base nisso que toda a comunicação a seguir está organizada, são dados sobre imigração de portugueses nos outros países, com muitas consequências. Por exemplo, estamos muito dependentes da qualidade dos sistemas estatísticos dos países para onde os portugueses vão. Nós temos bons dados na Europa em geral, nos Estados Unidos, no Canadá, mas os dados da imigração portuguesa, por exemplo, para Angola, para Moçambique, para outros países, são manifestamente insuficientes. E depois já há países onde a imigração é tão pequena que não temos dados, porque os portugueses passam nesses países, e para Jamaica. Nós contactamos os países todos do mundo, e contactamos regularmente, fazemos a roda, a ver se já há dados. Jamaica foram muito simpáticos, mas disseram-nos que estão nos outros.
Quer dizer, eles têm no próprio registro, não, quando chega a português são tão poucos, vai misturado com os outros, não é? Os outros são todos muito poucos. E, portanto, estes outros não nos permitem apanhar. O que nós fazemos é apanhar o essencial da imigração portuguesa, no edifício que neste momento vai quase toda para a Europa, e depois estimar a imigração com base de alguns dados indiretos que se arranjam das Nações Unidas, dos serviços consulares, de várias outras fontes. Em rigor, os dados com que nós estamos a trabalhar sobre as estatísticas de espelho têm uma pequena distorção, porque, como são estatísticas sobre entradas que nós estamos a transformar em saídas, nós estamos aqui a abusar, porque se eu sair, por exemplo, para a Espanha, eu estou a dar este exemplo de propósito, se eu sair, por exemplo, para a Espanha, depois for apanhado pela crise espanhola da construção civil em 2008, que foi a grande crise financeira, e reemigrar para a França, eu vou aparecer duas vezes nestas estatísticas que nós usamos. Porque ele aparece quando entrou em Espanha, lá tem uma saída para a Espanha, aparece quando entrou em França e aparentemente estou a ter uma nova saída de Portugal para a França, que não existe. Nós temos, por exemplo, esse problema aqui, com uma questão que é mais familiar, que é o problema da Venezuela. A certa altura começamos a encontrar muitos portugueses a irem para a Espanha, numa altura em que não estava a aumentar demais, não estávamos a perceber porque é que era aquele aumento. E depois falando com as associações de imigrantes portugueses na Venezuela, que é que viemos a descobrir que estava a haver muitos lusodescendentes, já nascidos na Venezuela, na comunidade portuguesa, que estavam a ir para a Espanha. Preferiam ir para a Espanha do que ir para Portugal porque falavam espanhol, era a língua materna, era o que estavam os amigos a ir, etc. Mas estavam a ir para a Espanha, portanto não era, em rigor, bem uma saída de portugueses para a Espanha, era uma saída de portugueses de Portugal para a Espanha. Era uma saída de portugueses, mas portugueses da Venezuela para a Espanha. Bom, portanto, estes dados, como todos os dados estatísticos, não se pensa que há um dado estatístico puro, não há. Os dados estatísticos são sempre construídos a partir de declarações, de registros, têm alguns pequenos problemas, não é? E temos é que saber que estes problemas existem e explorá-los, até tentar explorá-los em nossa vantagem. Bom, mas tendo feito isto, nós hoje dispomos, apesar de tudo, de um manancial de informação bastante razoável. Começamos por obter dados sobre os portugueses que iam para os diferentes países, dados sobre o estoque dos portugueses nesses países, dos censos e de outros estudos. Primeiro só tínhamos estes dados de volume, depois começamos a ter dados por sexo, por idade, por qualificação, e com tudo isto começamos já a conseguir construir alguma ideia de como é que está a imigração portuguesa hoje. Em breve, provavelmente ainda antes das férias grandes, vamos publicar um atlas da imigração portuguesa no século XXI, a imigração portuguesa contemporânea, e esse atlas, o objetivo é pegar alguns destes dados, sistematizá-los de uma forma mais acessível, com cartografia, com gráficos, e disponibilizá-los ao público mais alargado. Até lá, quem quiser conhecer em pormenor dados sobre a imigração portuguesa atual, nós todos os anos publicamos um relatório, este que está aqui, sobre a imigração portuguesa. É um relatório anual que entregamos ao Secretário de Estado da Imigração das Comunidades Portuguesas, Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. Isto é um acordo que já vem desde que o Observatório foi criado. Nós temos um acordo com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas e a Secretaria de Estado que a tutela, o Secretário de Estado que a tutela. E, portanto, fazemos este relatório, que depois é também apresentado para a Assembleia da República, discutido com a Assembleia da República. Portanto, isto é, nós não produzimos apenas dados para a Academia, embora este apenas não deva ser desconsiderado. Há dados que hoje permitem fazer teses com mais facilidade do que no passado. Publicamos também dados que são fornecidos ao público em geral, através do site, e que são objeto de discussão nos órgãos de governo e parlamentares para, de alguma forma, sustentar melhor a elaboração de políticas públicas na área da imigração. Bom, feita esta introdução, em que é que eu queria falar? Eu queria falar hoje sobre 3 pontos simples. O primeiro ponto, sobre o crescimento da imigração neste século. A imigração portuguesa nunca desapareceu. Não é? Eu faço parte daquela geração que, quando começou a estudar as migrações internacionais, a imigração agora acabou, não? Portanto vou estar a imigração. E durante anos, durante décadas, o que fiz foi estudar a história de reformados, depois fui estudar a imigração em geral, e até em 2003, 2004 só estudei a imigração.
Mas, entretanto, começámos a descobrir que, afinal, a imigração não tinha desaparecido todo, tinha baixado muito, mas nunca se pode dizer que tenha desaparecido. Houve, aliás, algumas correntes migratórias importantes com origem em Portugal que se iniciaram já depois do 25 de Abril, é o caso, mas muito antes do século XXI, como é o caso da imigração portuguesa para a Suíça, dar apenas um exemplo. Pronto, como foi também, já agora, ainda antes deste século, a retoma da imigração portuguesa para a Alemanha, na sequência da queda do muro e dos processos de investimento em infraestruturas dos antigos Länder do Oeste, que mobilizaram muito a imigração, quer do Oeste, quer de Portugal. E tiveram, aliás, um efeito curioso. Hoje sabe-se que foi com as empresas de subcontratação para as obras em Dresden, em Berlim, etc., que se fez um encontro entre portugueses e ucranianos que terminou em 2001 com a grande imigração ucraniana para Portugal. A imigração ucraniana para Portugal faz através deste conhecimento que se estabelece até entre empresas de subcontratação de mão de obra nas obras de reconstrução da Alemanha. Portanto, a imigração portuguesa nunca desapareceu, teve vários episódios que foram prolongados depois do 25 de Abril, mas as coisas mudaram de figura neste século. Neste século, a imigração tem crescido de forma sustentável e já vamos falar um pouco sobre o quê. Depois falar um pouco sobre as características desta população. Estudar alguns mitos, por exemplo, o mito de que hoje só imigram basicamente pessoas qualificadas, que é falso, e outras histórias sobre quem é esta população portuguesa imigrada, espalhada pelo mundo. E, finalmente, ver um pouco os impactos desta imigração na demografia portuguesa. Estamos a falar de volumes de imigração para um país também de Portugal bastante elevados, em termos estatísticos, e isso está a ter alguns impactos na demografia portuguesa que convém conhecer, pelo menos. Vou começar cada ponto com 3 observações simples. Primeiro, sobre este crescimento da imigração no século XXI. Estas 2 primeiras décadas do século são décadas de crescimento da imigração, que só teve uma interrupção em 2 momentos. Para muita gente inesperado, que foi a crise de 2008. Em 2008, a imigração caiu, já vamos ver porquê. Bom, e depois caiu no período da pandemia, da Covid, e caiu não apenas por razões económicas, porque as economias estavam menos expansivas, mas começou por cair porque a mobilidade foi interrompida administrativamente. Os governos fizeram bloqueios, os aviões não andavam, não circulavam. Eu acho que o que é notável, apesar de tudo, é perceber como é que mesmo em 2020, em plena pandemia, como é que saíram de Portugal mais de 40 mil pessoas. Isso para mim é que me faz impressão. Não é que só tenha havido 40 mil, é que ainda tem haver 40 mil pessoas que saíram de Portugal nesse período. A imigração foi sobretudo muito forte entre 2010 e 2013, que corresponde não ao período da crise financeira global, mas ao período da chamada crise das dívidas soberanas, e também já vamos tentar perceber porque é que isso aconteceu. Ela tem um pico nesse período, depois começa a descer, nunca desce para os níveis anteriores, também já vamos falar sobre isso, e hoje andará pelas 70 mil saídas anuais, provavelmente. Nós ainda só temos fechado a estimativa de 21, demora a verdade, só agora estão a começar a sair os dados de 22 para os vários países, mas depois, o meu palpite é que em 22 vamos ter à volta de 70 mil portugueses a sair de Portugal. E se olharmos para os dados, a variável sobre Portugal, sobre as dinâmicas da sociedade portuguesa, que mais está relacionada diretamente com as variações na imigração, é o mercado de trabalho. São as dinâmicas com a E e com a I. Se puserem a curva da imigração ou da imigração e puserem a do emprego e do desemprego, aquilo é impressionante, porque quer as entradas, quer as saídas estão fortemente correlacionadas. Não é com o PIB, não é com outras variáveis, é com a taxa de emprego e com a taxa de desemprego. Também já falaremos um pouco sobre isso. Portanto, isto aqui é um gráfico que mostra esta evolução. Portanto, a imigração partiu de um patamar da ordem das 40 mil pessoas na viragem do século e foi subindo. Com aqui uma pequena interrupção em 2005, não conseguimos perceber muito bem porque é que foi até hoje. E provavelmente se deve mais às séries que temos de dados do que é um problema estatístico de registro propriamente a um acontecimento. E depois a queda na crise financeira. Na crise financeira, as migrações baixaram em todo lado. Mas já em Portugal, todos os países de imigração tiveram menos imigrantes. As remessas de imigrantes baixaram na crise financeira. Porque, ao contrário do que nós possamos pensar, não há uma relação direta entre crise e imigração. Só há relação entre crise e imigração
quando a crise é assimétrica. Ora, a crise de 2008 foi global, portanto todos os países estavam mal. Não havia para onde ir, não havia nenhum país que estivesse bem e outro estivesse mal e traduzisse uma assimetria que gerasse um refluxo. A seguir, não. A seguir, a crise das dívidas soberanas, apanhou Portugal, apanhou a Espanha, apanhou a Itália, apanhou a Irlanda, durante algum tempo, mas o resto da Europa já estava em recuperação e, portanto, já havia uma assimetria e nessa altura a imigração cresceu mesmo muito. E cresceu mesmo muito de várias formas. Cresceu quantitativamente, mas cresceu também em termos dos destinos. Por exemplo, até à crise de 2008, não sei se a ideia, mas o principal destino da imigração portuguesa até à crise de 2008 era a Espanha. Não era nem a França, nem o Reino Unido, era a Espanha. Muito ligada ao boom da construção civil que nessa altura, na primeira parte do século, houve em Espanha. A crise financeira afetou, em primeiro lugar, o sistema banqueiro e, por essa via, o sistema da construção civil, na medida que se ia com base no endividamento para a aquisição de carga própria e para o financiamento da construção. E, portanto, há uma crise brutal na construção que leva a que a imigração para a Espanha tenha caído a pique. Não só caiu, houve muitas saídas, porque quando nós olhamos para os dados é assim, não só baixou o número de imigrantes portugueses para a Espanha, como o número de portugueses a viver em Espanha baixou. Ora, isto só pode acontecer se, para além de entrar menos gente, sair mais gente do que aquela que entra. Ou então havia uma hecatombe, tipo uma mortalidade generalizada, uma epidemia, mas não sendo isso, é porque estão a sair. Ou seja, esta crise provocou o fim do destino Espanha, como grande destino da imigração portuguesa, que teve ligado, por exemplo, um facto curioso, quando olhamos os dados, este vai ser um dos highlights do Atlas que vai sair pela primeira vez, conseguimos arranjar dados sobre as regiões de destino dos portugueses nos países para onde vão. Quando olhamos para a Espanha, o que cresceu naquela altura foi a Galiza. A Galiza, que é uma zona bastante fraca do ponto de vista económico no contexto espanhol, no contexto da economia espanhola, mas fez grande parte do boom da construção civil na Galiza, faz com trabalhadores portugueses, até com muitos movimentos transfronteiriços. Aliás, são as regiões fronteiras que têm mais imigração portuguesa nessa altura em Espanha. Depois, com a subida da imigração, que se dá depois da crise financeira, já não vai retomar esta imigração para a Espanha. Vai, por um lado, ser feita através da retoma para os países de destino tradicionais de imigração portuguesa, dos anos 60, a França, a Alemanha, o Luxemburgo. Mas vão aparecer aqui as novidades. A primeira novidade que aparece é o Reino Unido. O Reino Unido, onde havia alguma imigração, mas nada de particularmente significativo. Uma imigração, aliás, muito sui generis, era, no início deste século, provavelmente, a comunidade portuguesa imigrada mais fechada devia ser a que estava no Reino Unido, em Londres. Como é que chama o bairro de Londres, no sul de Londres, onde se concentra a grande parte desta população portuguesa. Nós temos um estudo publicado no site do Observatório sobre o Little Portugal, em Portugal, em Londres. Havia muitas pessoas que nunca tinham andado de metro em Londres, porque continuavam, ao fim daqueles anos todos, só falavam português, só se relacionavam entre eles. Mas a imigração que vamos ter depois já não tem nada a ver com isto. Depois vamos ter uma outra imigração. Como todas as migrações, normalmente acontece quando há coincidências. As coincidências têm um papel dos diabos nas migrações. E qual foi aqui a coincidência? A coincidência é a crise em Portugal, portanto há um incentivo à saída. E há a seguir uma série de mudanças na política migratória do Reino Unido. Portanto, nesta altura, por exemplo, o James Cameron decide começar a pôr cotas muito apertadas e, no limite, travar a fundo a imigração de fora da Europa. Nessa altura, quem aguentava o sistema de saúde inglês eram os enfermeiros filipinos e os enfermeiros indianos. E os enfermeiros de imigração de enfermeiros, recrutamento de enfermeiros das Filipinas e da Índia, é terminado. E esta é uma das razões porque esta imigração cresce muito rápido para o Reino Unido. É porque os ingleses vêm cá, ao Portugal, recrutar os enfermeiros portugueses para substituir os enfermeiros, para Portugal e a Espanha, para substituir os enfermeiros filipinos e indianos. Mas este é um outro ponto importante. Esta imigração cresce não é apenas porque há disposição para emigrar, mas porque no destino se vai ativamente recrutar quem tem este interesse em emigrar. Não sei se é a ideia, mas ainda hoje, mesmo já depois do Brexit, aí não mudou,
Continuamos a ter, todos os anos, a verem em Portugal agências de recrutamento do Sistema Nacional de Saúde Inglês que vão às escolas de enfermagem fazer a publicidade. Os enfermeiros portugueses saem de Portugal para ir trabalhar no Reino Unido, não saem à aventura, não saem com uma mala de cartão. Saem com a equivalência dos diplomas tratados, a equivalência da cédula profissional tratada e a sua inscrição na Ordem de Enfermeiros feita no Reino Unido, se precisarem, com uma casa arrendada para os primeiros meses até se escolherem a casa, saem com tudo tratado, através destas agências de recrutamento. Portanto, esta coincidência entre crise em Portugal, mudança na política migratória do Reino Unido e depois papel ativo do recrutamento e não apenas da procura, fizeram com que a imigração para o Reino Unido crescesse brutalmente e rapidamente. Em 2013, a imigração para o Reino Unido andava na ordem das 30 mil pessoas por ano, no pico da crise. 30 mil pessoas para um país também, Portugal, é muita gente. Para o Reino Unido emigraram 100 mil pessoas neste período de crescimento. E esta imigração, sim, já é uma imigração um pouco mais qualificada. Nós vamos falar sobre uma das qualificações mais à frente, mas esta já é uma imigração nova. Começa também nesta altura a imigração para os países nórdicos e começa a crescer a imigração para a Bélgica e para os Países Baixos, para a Holanda. São dois países que, aliás, estão em vias de se tornar novos destinos centrais na imigração portuguesa. Depois, o pico que nós vamos tendo a partir de 2013 corresponde, por um lado, ao abrandamento da crise em Portugal e ao relançamento da economia e do emprego em Portugal, mas corresponde também a várias mudanças que se vão sucedendo. A crise do petróleo em Angola acaba com a imigração que tinha havido para Angola. O Brexit acaba com a confiança na imigração para o Reino Unido e começa a imigração a descer. Portanto, a conjugação de acontecimentos nos dois sítios vem trazendo a imigração cá para baixo e ela, em 2019, parece estar a estabilizar com uma ligeira alta. Esta imigração estava a tender para a estabilização a um nível superior ao inicial. Porque é um nível superior ao inicial? Porque, em bom rigor, a pergunta que um sociólogo deve fazer, um cientista social deve fazer, é porque é que não há mais migrações? Porque é que há tão poucas migrações? No mundo, estão imigrados 5% da população mundial. Não é mais. São 5%. 95% não arreda pé. Se nós olharmos para as estatísticas, só 5% da população do mundo é que vive num país diferente daquele em que nasceu. Depois existe uma visibilidade maior do que o número, porque não estão dispersos. Porque os imigrantes depois estão concentrados em poucos países e, portanto, nesses países não são 5%, podem ser 10%, 15%, e esse número já tem outra visibilidade. Mas a pergunta é porquê é que não há mais imigrações? Porque há desigualdade socioeconómica, porque os portugueses não se vão todos embora ainda. Não é? Liberdade de circulação na União Europeia. Os salários em Portugal são uma desgraça comparado com os salários no resto da União Europeia. Porquê é que não se diz o último que apaga a luz? Porquê é que ainda não desaparece? Eu acho que essa aqui é a pergunta que as pessoas devem fazer. E quando nós tentamos perceber que as pessoas não saem, percebemos que há várias razões que o explicam. Há razões políticas, as fronteiras, mas no caso da União Europeia nem essas há. Mas há razões que se prendem com os custos de insegurança que são induzidos pelas migrações. Migrar significa sair de um sítio que se conhece para um sítio que se conhece, não se conhecem as regras, não se conhece às vezes a língua, não se conhece a sociabilidade, pode causar uma insegurança. Essa insegurança é um custo. E é porque existe esta insegurança porque as migrações são muito engraçadas. Depois de começarem, vão sempre para o mesmo sítio. Não é? Porque nós dizemos a imigração portuguesa para os Estados Unidos, mas não há imigração portuguesa para os Estados Unidos. Há imigração portuguesa para Massachusetts, há imigração portuguesa para Rhode Island, para Nova Jersey, para São José na Califórnia, para meio de sítios, depois nos Estados Unidos. Porque começa e vai para ali. Porquê? Porque ali já tenho um amigo, tio, vizinho, que me ajuda a emigrar e a reduzir esses custos de insegurança. Ajuda-me a reduzir os custos de insegurança e depois por isso também as migrações tendem a concentrar-se um pouco no destino. Ora bom, com o crescimento que a imigração teve nestes anos, até 2013, foram atualizadas, ampliadas todas estas redes migratórias que agora reduzem o custo de emigrar que existia antes deste grande afluxo. Isto é, em 2019 é mais fácil emigrar da França, da Alemanha, para a Suíça ou para a Noruega do que era em 2010, né, quando começou a imigração. Em 2010 para a Noruega ninguém conhecia quase ninguém português que estivesse na Noruega. Em 2019 já conhecem umas centenas de pessoas que estão na Noruega, amigos, vizinhos, da mesma terra, etc. E para ter mais fácil a imigração. Há muitos anos, há muitas décadas, que um senhor chamado Alexander Portas, que é um sociólogo americano que estuda as formas de imigração há muito tempo, dizia
depois da imigração arrancar, o nível de incentivos económicos para ela continuar pode baixar muito. Não é? Porque já não são precisos o mesmo nível de incentivos para continuar a haver imigração. Mesmo reduzindo-se a crise em Portugal, reduziram-se os incentivos económicos, mas mesmo assim Portugal continua a não ser a Noruega, nem o Reino Unido, portanto continua a ser atrativo emigrar, sobretudo quando já se tem alguém que pode ajudar essa imigração. Esta pequena subida em 19 e 20 é uma subida que só existe nos registros das estatísticas. O que é que aconteceu quando nós vamos ver porque é que subiu? Subiu porque de repente a migração para o Reino Unido estava a descer com o Brexit, desde o referendo, a saída do Reino Unido era em 20 e em 19 aconteceu no Reino Unido e em Portugal aquilo que era expectável. Toda a gente que estava em situação irregular foi legalizar-se. E não pensem que são poucos as pessoas que estão, os portugueses que estão em situação irregular na União Europeia e os europeus que estão em situação irregular em Portugal são muitos milhares. Ninguém chateia ninguém. Quem é que vai chatear? O holandês está aqui. Vai perguntar se tem papéis, está aqui, qual é o problema? Pode circular no espaço da União Europeia. E, portanto, em Portugal foram quase 20 mil britânicos que se legalizaram nas vésperas do Brexit. E aqui aconteceu a mesma coisa. Todos os portugueses que estavam numa situação relativamente irregular, antes que saísse mesmo da União Europeia, foram a correr legalizar a situação. Estávamos nesta situação a tender para uma estabilidade, para uma estabilização aqui na volta das 75 mil pessoas, quando veio a pandemia. E a pandemia foi o desastre na mobilidade, que se conhecia um pouco por todo o mundo, ainda se pulou um bocado o controle da... Nem a pandemia provocou, foram as políticas de confinamento de resposta à pandemia. Essas políticas bloquearam a mobilidade internacional. Pronto, em 21 já temos uma retoma. Já há países em 21, sobretudo os nórdicos, para os quais a imigração está até mais elevada do que estava em 19. Portanto, uma parte desta queda aqui, desta não recuperação aqui, para os níveis de 19, deve-se não tanto a uma menor saída, mas deve-se não tanto a variáveis mais estruturais, deve-se sobretudo ao Brexit. Com o Brexit, o que falta ali é basicamente os que deixaram de ir para o Reino Unido com o Brexit. Esta é uma imigração. O que é importante perceber nesta imigração? É que esta imigração é muito maior do que a imigração. Azul escuro tem aqui a imigração tal como nós a medimos. A vermelho tem a imigração tal como ela é. Desculpem, em amarelo tem as entradas, tais como elas são medidas pelo CEP. E o que nós vemos aqui é que, na maioria dos anos, o saldo é negativo. O problema de Portugal não é ter muita imigração. Se olharem para o Reino Unido, para as estatísticas do Reino Unido, por exemplo, o Reino Unido tem uma taxa de imigração, isto é, o número de imigrantes a dividir pela população, não é muito diferente da portuguesa. A diferença para Portugal é que o Reino Unido tem uma taxa de imigração de entradas que mais do que compensa as saídas. E Portugal não tem. O problema de Portugal é mais de falta de atração do que de repulsão. Tem repulsão, mas tem sobretudo uma enorme falta de atração. Depois, dependendo das fontes, o saldo migratório foi mais curto ou prolongou-se por mais anos ou por menos anos. Aqui tem sobretudo a comparação entre os dados do Observatório e do CEF por um lado, com os dados do INE Agora, os dados do INE têm um problema. Os dados do INE são bons, são razoáveis em termos absolutos sobre as entradas, mas são maus sobre as saídas. Deixa-me explicar como é que o INE faz isto. O INE tem um maior inquérito por amostragem regular que o INE tem, é o inquérito ao emprego, o inquérito ao emprego. E todos os departamentos de Estado sempre podem meter um módulozito de perguntas extras no inquérito ao emprego. São 4 aplicações por ano, dá para espalhar aquilo. E há 15 anos, e há um módulo num dos trimestres, não sei qual deles, mas já, sobre mobilidade. E pergunta-se à pessoa onde é que ela vivia no ano anterior. E se a pessoa vivia fora, é imigrante. A amostra é boa e, portanto, a imigração está razoavelmente medida por aí. Agora, não está lá ninguém para que imigrou, portanto, o que eles fazem é contar. Então, e neste alojamento, alguém imigrou? Primeiro problema, se imigraram todas as pessoas, se as pessoas que imigraram esgotavam o alojamento, já não estão representadas na pergunta. Mas a seguir, o INE só considera, e bem, como imigrante, as pessoas que imigraram há mais de um ano. Ele tem que fazer perguntar assim: então alguém imigrou aqui? Imigrou o António. Sim, sim. Então e o António vai ficar lá mais de um ano ou menos de um ano? Mais de um ano, menos de um ano. Quer dizer, já começa a ser, não sei, começa a ser uma pergunta sobre uma intenção de uma pessoa ausente. Portanto,
não são estatísticas muito fiáveis, e depois são só sobre o total, como isto é uma amostra, não há estatísticas sobre a ida para destinos, né, por países. Mas o nosso problema principal, e esse é o principal problema demográfico que vamos voltar, é esta relação com a imigração. Há um desequilíbrio brutal entre a imigração e a imigração. E é preciso olhar com cuidado para este pico das entradas nos últimos anos. O pico das entradas nos últimos anos no CEF explica-se muito mais. Por exemplo, as entradas em Portugal subiram muito segundo o CEF em 2020. Eu não acredito nisso e alguém vai ter que trabalhar muito para me convencer que no ano em que a mobilidade desceu em todo o mundo, que ninguém deixava os aviões andar, entraram milhares de pessoas do Bangladesh, de Espanha, podiam vir a pé, agora do Bangladesh vieram como? Não havia aviões, vieram como? Isto tem a ver com os atrasos, com os processos de mobilização. Os processos ficam pendentes durante muito tempo, as pendências acumulam-se. Depois, por razões políticas várias, porque agora o CEF tentou, durante algum tempo, depois foi com a greve, mas antes disso tentou responder à proposta da sua extinção, para a substituição para a nova agência, sendo muito eficaz, tentar recuperar pendências. E, portanto, 20 foi um ano de recuperação de pendências que nunca mais acabou, não foi? De entradas. Portanto, é preciso olhar com algum cuidado para estes dados. A segunda é a tal relação entre a imigração e aqui a taxa de desemprego. Aquilo parece quase bruxaria, mas há uma relação, se eu pusesse aqui a taxa de emprego, era ao contrário, não era simétrica, mas era perfeita também. Claro que há uma descoincidência nos anos da crise financeira, não é? Isso é as razões que eu já expliquei, a crise era global, mas não havia destinos para a imigração, mas de resto há uma correlação perfeita. Também está a estar há muito tempo, a razão é simples, é que eu posso emigrar por muitas razões, por muitos motivos, mas no final eu preciso de um emprego para viver. Aliás, essa é uma das confusões que se faz frequentemente. Uma pessoa faz estudos sobre imigrações, descobre que as pessoas estão a trabalhar, os imigrantes, foi por razões económicas. Bom, a não ser que ele seja filho do Bill Gates, que as personagens com mais dinheiro, ele tem que arranjar um emprego, ou ela tem que arranjar um emprego para viver no destino. E, portanto, é que esta confusão entre os motivos da imigração e esta variável do emprego. Por exemplo, se nós olharmos para os dados sobre as migrações internas nos Estados Unidos, uma das variáveis que aparece associada à imigração interna nos Estados Unidos é o divórcio. Quando há divórcios, aumenta a probabilidade de um dos cônjuges migrar para outro Estado. Por razões várias, não interessa. Mas quando nós vamos ver para onde é que são essas migrações provocadas pelo divórcio, associadas ao divórcio, é para os Estados onde o emprego está a crescer. O que é óbvio, que a pessoa divorcia-se, quer afastar-se do outro, mas tem que ir para um sítio onde possa viver, não? Onde possa arranjar um emprego. E, portanto, a relação, o emprego é o maior regulador das migrações que eu conheço. Não é? É o maior regulador da imigração. As pessoas não são parvas, os imigrantes não são parvos. Não há, quando a economia em Portugal está má, aquela história, competição pelos empregos, quando a economia está má e os empregos fazem aparecer, a imigração baixa, sempre. Se desde aqui tivesse a imigração, viam isso muito bem. A mesma correlação perfeita com a imigração. Se está a haver emprego, há mais imigrantes. E a mesma coisa com os portugueses. Há menos emprego em Portugal, saem mais. Há menos desemprego em Portugal, ficam mais em Portugal. É o grande regulador da imigração. Bom, portanto, em resumo, nós ao longo deste século tivemos saídas de ordem das centenas de milhares, acumuladas, com médias à volta das 50 mil saídas por ano. Também tivemos regressos. Os regressos podem ser estimados em cerca de 20 mil por ano. Portanto, em rigor, destas pessoas todas que saem, só 70% é que ficam, que não, apesar de tudo, uns 30% que regressam ou não caem. Agora, este movimento foi-se somar às migrações que já tinham existido no passado. Nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70. E isso dá um estoque da população imigrada que é hoje da ordem dos 2,3 bilhões de pessoas. Também se ouve muitas vezes dizer 5 milhões, 10 milhões de portugueses no mundo. Portugueses pode haver. Talvez. Não sei como é que há, não faço ideia. Não os quero contar assim, porque até tenho muita dificuldade. Agora, de migrantes, não. Alguém cujos pais migraram para os Estados Unidos e depois nasce nos Estados Unidos não é migrante. Não ser português. Herda a nacionalidade portuguesa, que também tem a americana. Já agora, porque na América vigora o princípio de direito de sol, no acesso à nacionalidade, portanto tem as duas. Mas não é migrante. Migrante é quem se mexeu, quem andou de um sítio para o outro, implica mobilidade. E migrantes,
pessoas nascidas em Portugal vivem fora de Portugal, haverá, segundo as estimativas das Nações Unidas, aquilo varia. Numa estimativa são 2.300.000, outra chega aos 2.700.000. Eu, por todas as contas que consigo fazer, acho que as 2.300.000 estão mais próximas da realidade que os 2.700.000. A última, aliás, foi um bocadinho abaixo, até 2.300.000. Mas isto faz de Portugal um país com muita imigração. Para já significa que mais ou menos um quarto da população portuguesa, que isto equivale a quase um quarto da população portuguesa. Isso é muito. Mesmo muito. Em termos relativos, Portugal, se eu deitar fora os países com menos de 1 milhão de habitantes, micropaíses, porque esses têm histórias muito particulares sempre, que não têm significado em termos depois estatísticos. Se eu puser de lado esses pequenos países com menos de 1 milhão de habitantes, Portugal é o 8º país do mundo com maior taxa de imigração. É muito. Portanto, Portugal é um grande país Mas é por causa deste acumulado, não foi feito agora nestes últimos anos. A maior parte destes imigrantes já está fora de Portugal muito antes do século XXI. O século XXI acrescentou uma nova camada de imigrantes. Portanto, esta é a primeira ideia a reter. A imigração portuguesa tem volumes elevados, acumulados. Que, iremos nós ver depois na parte final, são valores que ainda são maiores quando olhamos para alguns segmentos da população, porque não conheço as pessoas com a minha idade que imigram. As pessoas que imigram são ativos jovens e isso depois tem consequências. Se olhar só para os ativos jovens, já não tenho 20% da população, tenho um pouco mais do que 20% da população, ou 25% da população. Depois, segundo facto importante, a imigração hoje, em termos de fluxo, não em termos de estoque, mas em termos de fluxo, é europeia. O resto acabou. Ainda houve uns picos ali na crise para Angola, para o Brasil, mas foram umas coisas da ordem de 3, 4 pessoas, 2 mil pessoas. Mas de resto a imigração é europeia. O que é normal, o que seria estranho, era que houvesse uma grande imigração para fora da União Europeia. A União Europeia já oferece suficientes oportunidades em um espaço livre de mobilidade. Por que eu vou agora ser estrangeiro? É que a União Europeia tem uma particularidade. Se eu for de Portugal para a Suécia, sou migrante. Mas não sou bem estrangeiro. Aquilo que é fundamental e que faz a diferença nas migrações internacionais é que o migrante se transforma num estrangeiro quando atravessa a fronteira, classificando outro sítio. A questão é, hoje no espaço da União Europeia, os direitos dos migrantes intra-europeus são quase iguais aos direitos dos nacionais. A condição de estrangeiro é muito reduzida. Ainda é estrangeiro parcialmente, mas muito pouco. Nós queremos fazer um contraponto com a China muito engraçado, porque a China tem migrantes internos, à volta de 300 milhões de migrantes internos, que é quase tanto como o número de migrantes internacionais que existem no mundo, entre províncias. Nós dizemos, bom, são migrações internas, mas são muito mais parecidas com as migrações internacionais, porque um migrante interno na China perde um conjunto de direitos. Os filhos não podem ir para a escola pública, não têm acesso ao sistema de saúde pública, perde os direitos sociais praticamente todos. Depende um bocado das províncias, mas em regra perde. Há algumas províncias mais cínicas, porque em Xangai os pais podem continuar a mandar os filhos para a escola pública, mas para a escola técnica, não podem ir para a universidade, têm que fazer a via técnica. Depende um bocado das políticas das províncias. Este contraste é bom para perceber que muitas vezes nós, apenas uma migração interna, mas pode ser mais internacional, na prática ter mais as propriedades da migração internacional do que a interna, e há também o contrário. Mas depois as migrações entre a União Europeia são quase migrações internas, por carga de água, que haveria agora um grande fluxo para outras zonas do mundo, se eu consigo, sem me transformar plenamente em estrangeiro, completamente em estrangeiro, usufruir das vantagens da imigração. A consequência disto é que nós temos ainda um estoque elevado de migração do outro lado do Atlântico, sobretudo no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá, particularmente nestes 3 países, e um bocado na Venezuela também, mas são os 3 primeiros onde está a maioria, que não tem sido alimentado. Ou melhor, continua a haver imigração para o Canadá, para o Brasil, mas a um volume tão baixo comparado com aquele que constituiu estas populações, que não é suficiente sequer para compensar a mortalidade. Os imigrantes nos anos 60, 50, 70, alguns começam a morrer com a idade, é normal, não? Faz parte da vida. E não estão a ser substituídos. O número de entradas novas é inferior ao número de imigrantes portugueses que morrem. Portanto, o que é que, se já não é suficiente para compensar a mortalidade, ainda menos é para compensar o envelhecimento. Portanto, nós temos agora uma particularidade na nossa imigração muito interessante, com consequências no plano das políticas da imigração,
é que a imigração no outro lado do Atlântico é uma imigração muito, mas muito envelhecida. Nós vamos ver daqui a bocado alguns dados sobre isto. Finalmente, nós temos hoje uma imigração mais qualificada. Quando nós olhamos para os números até 2000, quase 2010, o essencial do crescimento da qualificação dos imigrantes portugueses, medido de uma forma simples, qual é a porcentagem de imigrantes portugueses que tinham um curso superior, acompanhava o aumento da qualificação da população portuguesa. Isto é, era o resultado. Há mais qualificados, há mais também na imigração. Mas nos últimos anos, isto é nos censos de 2010, mas como é a consequência de olhar para os dados dos censos de 2010 nos vários países, com cuidado, quase todos os censos têm uma pergunta, que onde é que vivia há um ano, há 5, há 10, para ter possível ver, estudar os imigrantes em função do tempo, da antiguidade dessa imigração. O que se descobre é que, quanto mais reduzirem a antiguidade, maior é a qualificação. Portanto, estava a haver um aumento de qualificação superior, já nos últimos anos, em 2005, 2006, superior ao aumento da qualificação da população portuguesa. Para se ter uma ideia, a probabilidade, neste momento, de alguém com curso superior emigrar é 4 vezes superior à probabilidade de alguém sem curso superior emigrar. Porque, ao contrário do que se pensa, quem emigra mais não são as pessoas mais pobres, quem emigra mais são as pessoas mais qualificadas. Agora, como são uma porcentagem menor da população, pois em termos do volume da população, tem uma porcentagem, são um número também mais reduzido. Mas em porcentagem não, em porcentagem que isso sempre foi assim na história portuguesa. Porque estamos a falar sobre isso, Portugal diz, só agora que há a imigração qualificada. Não é verdade, sempre houve, até nos anos 60, nos anos 60 iam para as colónias. A imigração qualificada portuguesa era para as colónias, era para Angola, para Moçambique, sobretudo, para esses dois países, e portanto não aparecia nas estatísticas. Nós descobrimos quando a seguir apanhamos com os reformados, na volta, e vamos ver a estrutura de qualificações. Em Portugal era menos de 5% da população que tinha uma licenciatura, e os reformados eram 11%. Em Portugal, pessoas, não sei se é esta a ideia, no censo de 1981, em Portugal, olhando apenas para a população com mais de 30 anos, 1/3 era analfabeta, não tinha qualquer grau de instrução, mesmo somente ler rudimentar, e a porcentagem dos reformados era à volta de 1%, de 1 e 30, não tinha nada a ver, era uma imigração qualificada. Agora, é mais qualificada, mas cuidado, ela é mais qualificada sobretudo devido ao crescimento dos fluxos para os novos destinos. Quando nós olhamos para os fluxos tradicionais, para a França, para a Alemanha, para a Suíça, a imigração é quase tão pouco qualificada como era nos anos 60. Por exemplo, em França, os franceses são horríveis com as estatísticas, mas de vez em quando soltam assim umas estatísticas, depois não produzem no ano seguinte. Em 2012 soltaram umas estatísticas com as entradas em França, de estrangeiros, por qualificação. Nesse ano, 2012, Portugal foi o principal país a fornecer imigrantes para a França, era a principal comunidade. Primeiro era Portugal, depois era o Argélia ou Marrocos. Eram estes três primeiros, Portugal, Argélia e Marrocos. Já não lembro quem é que estava em segundo. Era a Argélia ou Marrocos. Depois vinham os outros por aí abaixo. Se fizermos a lista dos primeiros 10, Portugal era o que tinha a imigração menos qualificada. Tinha à volta de 10% destes imigrantes que tinham uma licenciatura. Entre os argelinos era 30%. Não estou a falar com os americanos, estou a falar com os argelinos e com os marroquinos, era à volta de 30%. A única imigração no top 10 de imigração para a França em 2012, que era tão pouco qualificada para a portuguesa, era a imigração turca. Portanto, é assim, a imigração para os destinos antigos continua, pelos vistos, foi reativada muito com base nas redes passadas e, portanto, continua a ser uma imigração bastante pouco qualificada, até pelo tipo de empregos que retirados de empregos circulam nessas redes. Mas aumentou também a qualificação para a França, a qualificação para a imigração para a Alemanha, mas aumentou pouco. Onde nós encontramos a explicação para o aumento deste maior número de imigrantes qualificados a sair é para o Reino Unido, para os países nórdicos, para os Países Baixos, é para a Bélgica, é para os novos destinos, para os destinos que cresceram de novo. E também isso tem uma explicação, porque para estes destinos é muito mais fácil migrar, tendo mais qualificações, tendo menos. A história é assim, estava a dizer, normalmente as pessoas imigram na base do conhecimento que têm, das redes que se estabelecem, mas isso não é completamente verdade. Isto é, a probabilidade de alguém emigrar está tão mais dependente da existência de redes prévias, quanto menor for a qualificação da população. Quanto maior é a qualificação, maior é a probabilidade de chegar a arranjar um emprego, porque viu um anúncio de uma multinacional que procura não sei o quê, e também maior é a probabilidade de dar credibilidade a essa informação.
Porque a informação, para ter efeitos na produção de imigração, não só tem que ser acessível, como tem que ser confiável. A informação abstrata, que ninguém está a ver, tipo no Mali, a folhear os relatórios do Banco Mundial, a dizer o camponês de Mali, eu vou para aqui porque isso não existe. Não é? Mas eu estou a ver um engenheiro à procura dos anúncios na net das ofertas de emprego das petrolíferas na Noruega ou outra coisa desse género. Isso já é viável e acontece. Os novos destinos é que são a explicação, porque aí temos percentagens superiores a 50% de licenciados. Na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, no Reino Unido, na Irlanda, temos percentagens superiores a 50%. Bom, portanto, aqui tem o gráfico que nos mostra, numa perspectiva comparada, a posição de Portugal, aqui em vermelho, em oitavo lugar na taxa de imigração. À frente de Portugal, com mais imigrantes em termos relativos, temos a Macedónia, a Arménia, a Albânia, a Síria, a Bósnia, Porto Rico e a Palestina, não temos mais. Como se vê, Portugal tem uma taxa de imigração mesmo muito elevada. Portugal é dos poucos países. Também não temos ideia disto. Nós temos muitos problemas económicos, os nossos salários são uma miséria comparados com os do resto da União Europeia, mas em termos internacionais nós ainda pertencemos ao clube restrito dos países muito elevado de desenvolvimento humano. Se formos ver ao índice das Nações Unidas, desenvolvimento humano, nós estamos lá naquele top, dos tops. Não é? Mas somos o único país, nesse top dos tops, temos esta taxa de imigração. Pronto. Construímos a imigração quando éramos mais pobres e esta ficou e foi sempre uma solução alternativa, pelos vistos, bastante interessante. Este gráfico mostra-vos, falando agora um bocado, o crescimento da parte europeia da imigração. A parte europeia é esta parte cinza clara, que é pequenina, em 60, e agora é completamente hegemónica. E o que ficou são os sobreviventes das fases anteriores, não são propriamente o resultado de novas migrações. E depois, quando se olha para as migrações em termos demográficos, estas populações imigradas, nós distinguimos facilmente três tipos de países. São países com populações muito envelhecidas e a decrescer, no caso do Brasil, da imigração portuguesa no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Países com a população em envelhecimento, mas não estão a diminuir, que é o caso dos antigos grandes destinos de imigração, como França e Alemanha. Portanto, a imigração para a França e a Alemanha já é suficiente para compensar a mortalidade destas populações, mas não é suficiente, não retomou os níveis dos anos 60 e 70, e, portanto, não consegue contrariar um efeito de envelhecimento. E depois temos países com populações jovens e em crescimento, como é o caso dos países nórdicos, dos países anglo-saxónicos. Só para os textos é a pirâmide de idades do Brasil. Estão a ver o que é isto? Esta imigração no Brasil são os sobreviventes, com mais de 60 anos. Não há ativos aqui, nem ativos jovens. Deixa a população estar reformada. Isto é em Espanha, que é uma imigração mais recente, mas que, apesar de tudo, já passou o seu auge, como a França, como a Alemanha, e depois já começa a envelhecer. Depois tem o Reino Unido, que é uma pirâmide completamente jovem, né? Típica mesmo dos países de imigração. Uns dados apenas para se ver a estrutura das qualificações. Há uns dados, a OCDE publica um fecheiro, para quem aqui não sei que alguém trabalha com um programa chamado SPSS, que é um programa com que os sociólogos no ISCTE é obrigatório estudar 4 cadeiras de estatística, e nas 4 cadeiras estuda-se com base nesse programa de informática, toda a gente está a trabalhar com ele. É o programa mais usado no mundo inteiro para se fazer análise estatística, e a OCDE tem um fecheiro maluco com a população de todos os países da OCDE, são quase 1.000 milhões de pessoas, os países todos, com os dados para nós analisarmos as migrações. E portanto, com esses dados, olhando apenas para a imigração portuguesa para os países da OCDE, mas mesmo assim já é muito, a Europa toda, é os Estados Unidos, é o Canadá, não tem o Brasil, é a grande falha daquele fecheiro. O que é que nós vemos? É que a percentagem de pessoas com licenciatura em 2010, 2011, no último censo, era inferior a 10% entre os imigrantes que viviam há mais de 20 anos nos países da OCDE, mas já é quase 35% entre os imigrantes que migraram no último ano. Portanto, vemos que há, ao longo do tempo, um reforço claro das qualificações. Agora, há o peso da história. Em 2011, isto aqui é uma coisa muito engraçada, que é os 30 países de origem da imigração para os Estados Unidos. As entradas. País que tem... E aqui ordenados pela percentagem de licenciados nesses fluxos, os 30 primeiros. Portugal está ali. Tem
à volta de 15% de imigrantes viver nos Estados Unidos têm uma licenciatura. Os indianos nos Estados Unidos com licenciatura são 75%, 3/4. Depois vamos a seguir a Taiwan. Depois também temos as coisas curiosas. A Nigéria. Não há imigração quase da África para os Estados Unidos e a pouca imigração que há altamente desqualificados a serem rapados nas empresas norte-americanas. Não é? Mas Portugal está ali. Está junto com as Honduras, com a República Dominicana, com a Guatemala, com os países latino-americanos. A imigração portuguesa nos Estados Unidos é muito pouco qualificada. E, em regra, a imigração que se constituiu nos anos 60, essencial até o final dos anos 60, é mais deste tipo. Aquele exemplo que eu falava há um bocadinho, né? As entradas em 2012 em França, dos Estados Unidos, mais de 70% dos americanos que foram para a França em 2012 tinham licenciatura, portugueses, pouco mais de 15%, 13% tinham licenciatura, tal como os turcos, e vemos aqui pelo meio os argelinos, já muito mais, mesmo os marroquinos, acima, temos de qualificação. Agora, o exemplo reverso, para o Reino Unido, em 2010, as pessoas com uma licenciatura a viver, os portugueses com uma licenciatura a viver no Reino Unido não chegavam a 20%, a viver em 2020 com uma licenciatura eram mais 40%. Uma explosão brutal. Para isto ter acontecido, quase que só emigraram pessoas qualificadas neste período. Né? Ter aumentado o estoque desta forma. Portanto, o importante perceber é que a nossa imigração é muito diversificada. Né? Nós temos imigração da história mais antiga, que é uma imigração pouco qualificada, envelhecida, etc. Depois temos uma imigração jovem, mais constituída por ativos e mais qualificada para novos destinos. Bom, 2 ou 3 dados muito rápidos sobre os impactos demográficos. Qual é a consequência disto tudo? Em média, para se ter uma ideia, durante as 2 primeiras décadas do século XXI, as saídas de imigrantes correspondem a 80% dos nascidos em Portugal. O que quer dizer que era quase como se não nascessem pessoas, em termos populacionais. Isto só não tem esse efeito, quase não nascem pessoas, porque há imigração para compensar. Se não houvesse imigração para compensar, Portugal já era um deserto. Com estas saídas e com estes nascimentos. Há anos em que haver os nascimentos, que se começa com os nascimentos muito acima das saídas, mas depois nós temos anos, em 2013, em que as saídas são superiores aos nascimentos. E depois, se aperfeiçoarmos um bocadinho a análise, se virmos só os nascimentos de mães portuguesas, então ainda baixa. Baixa um bocadinho mais a relação entre nascimentos e primeiro dado. Depois, os impactos na demografia. Os impactos na demografia são fortíssimos, porque nós temos uma amostra de 6 países, mas que representam 3/4 da imigração portuguesa, em termos de estoque. E nessa amostra, os portugueses são 14%, essa amostra tem 14% os portugueses, nessa amostra, representam 14% da população portuguesa, portanto, abaixo de 20%, mas representam 20%, quase o dobro das pessoas com idades entre os 15 e os 39 anos. E entre os 15 e os 39 anos não há só ativos, há mulheres em idade fértil, que é outra coisa que nós nos esquecemos. E, portanto, um dos outros impactos curiosos é olhar para as estatísticas e ver o número de crianças que nascem por esse mundo fora, filhos de mães portuguesas. Portanto, em França, entre 2000 e 2020, nasceram essas criancinhas todas, filhas de mães portuguesas. Só para se ter uma ideia, o nascimento de criancinhas no estrangeiro, filhos de mães portuguesas, representam quase 1/5 do número de crianças nascidas em Portugal, e é numa amostra de 6 países. Quase Também esta amostra, o que deixa de fora, são sobretudo aqueles países muito envelhecidos, onde também não devem estar a nascer muitas criancinhas. Mas não é provável com aquela estrutura etária. Mas mesmo assim ainda é muito, um quinto. E aqui estão a contar os nascimentos, quando digo representam 1/5 dos nascimentos em Portugal, não é de mães portuguesas. É de Portugal, mães portuguesas e imigrantes.
Portanto, isto tudo para dizer o quê? Para dizer que a imigração hoje voltou a ser um processo central nas dinâmicas da sociedade portuguesa, era nos anos 60 e 70, altura em que o Magalhães de Vinho cunhou aquela expressão que eu não gosto, mas não interessa, que é a imigração estrutural. Usa-se muitas vezes o estrutural de uma forma que quer dizer que é muito importante, trata-se de importante e permanente na sociedade portuguesa. Em termos relativos, Portugal está no top 10 dos países com mais imigrações. A imigração voltou a crescer no século XXI, associada às dinâmicas do emprego. O emprego agora está a crescer outra vez, mas o emprego, no princípio, nos primeiros 15 anos do século, baixou. O PIB aumentou muito lentamente. Basicamente foi com a entrada no euro, não vem só a entrada no euro, voltam às coincidências. Não é? A entrada no euro, a entrada da China na Organização Mundial de Comércio e a entrada dos países do leste na União Europeia, de repente, Portugal não era competitivo na maioria das suas exportações e, portanto, nós atravessamos uma fase longa de estagnação económica com consequências no emprego que está associado a esta retoma da imigração no século XXI. A imigração portuguesa hoje é um fenómeno basicamente europeu, tem, no entanto, uma consequência, um profundo envelhecimento das populações imigradas nos destinos transatlânticos, que hoje deixaram de ser destinos importantes nos fluxos. A imigração portuguesa é muito heterogénea, combinando populações envelhecidas e jovens, populações e fluxos muito qualificados e pouco qualificados. A imigração tem superado a imigração, que se traduz na acumulação de saldos migratórios negativos e em dinâmicas populacionais recessivas. A imigração tem impactos demográficos seletivos, envolvendo sobretudo ativos jovens e mulheres de idade fértil, com as consequências, estas sim estruturais que tem a frase do plano demográfico. A imigração amplia dinâmicas recessivas, só parcialmente compensadas pela imigração. Amplia dinâmicas recessivas do ponto de vista demográfico. Nós temos uma das mais baixas taxas de natalidade do mundo. Não das mais baixas. As mais baixas hoje não estão sequer na Europa, ao contrário do que se pensa. Estão na Ásia, China, na Malásia, Singapura. São tudo países que têm neste momento taxas de natalidade inferiores às portuguesas. Mas temos taxas de natalidade muito baixas. E normalmente, quando se faz essa discussão para a Europa, diz-se sempre que a Europa precisa de imigrantes, porque tem taxas de natalidade muito baixas. Bem, nós temos taxas de natalidade muito baixas e imigração muito alta. Portanto, se o resto da Europa concluiu que precisava de imigração, que tinha taxas de natalidade baixas, nós temos duas e não uma razão para precisarmos de imigração, que a natalidade é baixa e a imigração é alta. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua apresentação, muito interessante e elucidativa. Abrimos agora um breve debate. Pedimos a atenção que tenham brevidade nos seus comentários e questões. Temos aqui já uma questão do professor Fernando Pimenta. Faça favor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, dar os parabéns. De facto, foi muito elucidativa e muito interessante a conferência. E há um choque, aliás, com os números, não é? Porque o nosso panorama não é propriamente muito positivo para o nosso país, não é? E estas próprias considerações finais revelam precisamente isso. Mas aqui eu tenho basicamente duas questões que eu não sei se tem dados para responder, tendo em conta, aliás, o que disse na introdução à conferência. A primeira questão que eu me coloco é: de onde partem dentro do país? É mais ou menos igual? Partem mais do norte, partem mais do centro, da Madeira, dos Açores? Há diferenças significativas? E, se sim, esses fluxos, o fluxo que parte da região do centro, vai mais dirigido para a França ou para o Brasil? Bom, para o Brasil são poucos, não é, como já disse. Mas não sei se há dados para poder chegar a conclusões, não é, a esse nível. A primeira questão. A segunda questão é um pouco lateral, mas interessava-me, se tiver informação e possibilidade, saber um pouco mais da corrente migratória para Angola e Moçambique. Já disse que não é muito consistente, mas em todo o caso, vou aliar, talvez há uma década atrás, recordo-me
muita gente, lá está, muita gente no meio, não é? Portanto, depois não sei se é muita gente em termos estatísticos, que foi para Angola, efetivamente, e para Moçambique também, não é? Portanto, não sei se é representativo ou não, mas se puder. Não sei se juntamos 2 ou 3, talvez. Sim, Ana. Muito obrigada. São muitas conclusões a levantar muitas preocupações para os cidadãos portugueses, julgo eu. E a minha pergunta tem a ver com aquilo que referiu relativamente ao emprego poder ser considerado o fator regulador dos movimentos migratórios. É e I. A minha pergunta tem a ver com uma notícia que hoje li no Expresso, em que o título dizia mais ou menos isto: os portugueses estão todos a debandar, como fizeram no século XVI. E a minha pergunta tem a ver com a questão, com o problema da habitação. Ou seja, até que ponto é que o problema da habitação, a médio e curto prazo, não pode ser também um fator regulador dos movimentos migratórios, porque de facto, sobretudo os jovens, não é, neste momento. Obrigada. Há alguma questão? Muito boa tarde. Quero agradecer pelo projeto. Foi muito emocionante para mim o facto de ser imigrante há muitos anos. E a questão que lhe ponho era o seguinte: relativamente àquilo que eu ouvi, portanto, quando nós deslocamos de Portugal para um outro país, somos imigrantes, correto? Se, por exemplo, eu tenho uma filha que nasceu na África do Sul, neste caso, ela regressou a Portugal, mas neste caso também podia ir para outros países. Esses jovens que já são nascidos aqui, hoje, como é que considerar eles são sul-africanos, são portugueses? Pergunto eu. Eu sugeria, se calhar, respondermos às questões que já temos e depois, se sobrar tempo, Obrigado. eventualmente, referimos mais algum. Então, obrigado. Eu peço desculpa porque com o tempo eu distraí-me um bocado e ultrapassei um bocado o tempo, mas desculpa. É grande falha de dados, a maior falha de dados que temos é como os nossos dados são dados de entradas e não de saídas, não temos dados sobre a origem regional. Nós estamos agora a negociar, com agora os portugueses agora têm recenseamento automático, por um lado eleitoral, por outro lado têm como dizia há bocadinho, hoje começa a haver muito imigrante a informar o fisco para cancelar a alteração fiscal. Até depois poder negociar o estatuto, por exemplo, residente não permanente quando regressa. Nós estamos a tentar arranjar os dados do fisco e do cartão anonimizados, essas coisas todas. Estamos numa negociação já há uns meses, porque aí há dados sobre a origem. E esse era o nosso principal objetivo, ter dados sobre a origem. O único dado que temos sobre a origem, o único, é uma série de 10 anos, ali entre 2003, 2004 e 2014, 2012, por aí, no Brasil, entradas no Brasil. Um colega nosso brasileiro que arranjou dados da Polícia Federal Brasileira, que lhes cedeu dados, uma microbase de dados com as entradas. Agora, ali uma pessoa percebe porque é que, por exemplo, as entidades estatísticas europeias não perguntam aos portugueses se estão bem, aos franceses que estão em Itália, não perguntam onde bem. Porque eu, quando se faz uma pergunta, tenho que conseguir controlar, não é? A resposta. E para ter esse fecheiro, eles perguntam o distrito onde veio, mas a maioria das vezes não está lá distrito, nem consigo na freguesia, às vezes está a localidade. Não é? Portanto, vão trabalhar um maluco reconstruir aquilo por distritos. Olhando para esse fecheiro, para esse período, que é o período que corresponde ao crescimento da imigração para o Brasil na altura da crise, que é o único altura em que, no século XXI, em que a imigração para o Brasil teve números significativos, a primeira conclusão é que a maioria da imigração é de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa. Isto é, a área metropolitana de Lisboa é a única região do país que está sobre-representada. Isto é, se ouvir os imigrantes portugueses vão para o Brasil nessa altura, em percentagem da população do distrito, do que o distrito tem na totalidade, eu tenho menos portugueses a saírem de Bragança, em percentagem do total de portugueses que estarem para o Brasil, do que tenho de portugueses a viver em Bragança no conjunto das pessoas que vivem em Portugal. Portanto, o único distrito que está sobre-representado na imigração é o distrito de Lisboa.
Agora, depois há coisas curiosas. Há dois fluxos muito direcionados lá. Um é de Viseu para o Rio de Janeiro. É assim, enquanto normalmente aqui em São Paulo e o Rio de Janeiro apanham à volta de 30% da imigração, dos fluxos que todos os sítios, o resto dispersa-se. Ali é tipo, 80% vão de Viseu para o Rio de Janeiro. E a da Madeira para São Paulo. Também é tipo, 80% vai para São Paulo, não vão para mais sítio nenhum, praticamente. Eu gostava de arranjar dados, mais dados, mas esse é mesmo o grande. O outro, estamos a conseguir superar. Neste momento, estamos a conseguir ter dados sobre a distribuição regional dos portugueses no destino. Não tínhamos. Na origem, não. Angola e Moçambique como destinos. Angola e Moçambique foram destinos importantes, apesar de tudo, pareciam que estavam a ganhar uma importância. Nós descobrimos. Aqui há um pequeno problema. Não há dados. Nós trabalhamos dados em Moçambique com base nas autorizações de trabalho estrangeiros e os dados em Angola com base nos vistos consulares. É a única coisa que conseguimos arranjar. Depois, às vezes, a tipologia de vistos muda, aquilo é um bocado complicado. Mas nós começamos a descobrir que estava a haver imigração para Angola, mais do que eu era expectável, com as divisas, com as remessas, desculpa. Porque, se você olhar para as remessas, até ao princípio deste século, são mais as remessas enviadas de Portugal para Angola, para imigrantes angolanos para Portugal, do que de portugueses em Angola para Portugal. Mas a partir de 2002, depois, só por aí adiante brutalmente, as remessas enviadas para Portugal por portugueses são muito superiores às enviadas por angolanos para Angola. O que pode significar duas coisas: crescimento da imigração portuguesa para Angola e, eventualmente, também, depois do processo de paz, depois do fim da guerra, regresso de alguns angolanos a Angola. Portanto, foi aí que nós precisamos de descobrir. A grande quebra, no caso de Angola, verifica-se com a queda provocada pela crise dos preços de petróleo. Portanto, aí o número começa a baixar, e hoje andará à volta das 2.000 pessoas ano, tanto para Angola como para Moçambique. Portanto, não cumpriu aquela promessa que parecia existir. Aliás, estava toda a gente entusiasmada. Então agora vamos ter um fluxo ao contrário, norte-sul. Acabou por não se concretizar. A habitação e a imigração. É muito provável que o problema da habitação se torne um dos móveis não há, neste momento, no país da Europa com o problema da habitação com a gravidade portuguesa. Quer dizer, há, por exemplo, uma cidade que é quase impossível ter casa, né? Que é Londres. Os preços são uma loucura. E isso explica porque como é que uma parte dos enfermeiros não vai para Londres, vai para Manchester, vai para outras cidades, porque é muito difícil comprar, nem pensar, alugar uma casa em Londres tem preços excessivos e, portanto, alguns imigrantes portugueses para Londres descobrem rapidamente que não estão a ganhar tanto como pensavam que iam ganhar com aquilo que gastam em habitação. Agora, de facto, não há nenhum país que tenha esta coisa. Quer dizer, só para se ter uma ideia, na Holanda 40% da habitação é pública e em Portugal é 2%. Não há um parque público de habitação que permita pressionar o mercado para os preços baixarem. Quando os grandes senhorios da Europa fora são câmaras municipais. A Câmara de Viena é o maior senhorio da Europa. Né? Quer dizer, a Câmara de Viena baixa os preços no mercado de habitação e aquilo vem ali abaixo. Para aí 40% ou 50% do alojamento que há em Viena, que tem uma capacidade de pressão sobre os preços muito grande. Portugal não temos esta capacidade de pressionar os preços no mercado habitacional, portanto vai demorar muito tempo a resolver o problema de habitação. Os descendentes dos imigrantes, aquilo é imigrante a quem se mexe. Eu, por exemplo, sou imigrante 2 vezes. Eu fui viver, uma não foi imigrante, fui imigrado. Eu tinha 3 anos, portanto não decidi nada, né? Decidiram por mim e fui com os meus pais para Angola. Depois vim com 20 anos e voltei a ser imigrante. Portanto, tinha aquela particularidade, como sou português não apareço nas estatísticas. Nem na ida nem na volta não apareço nas estatísticas. Já imigrei 2 vezes, mas não apareço nas estatísticas como imigrante. Agora, não sou estrangeiro, há uma distinção muito grande. Nós tendemos a confundir nas migrações internacionais estrangeiro com migrante. Estrangeiro é uma coisa, migrante é outra. Migrante é quem se mexe. Portanto, se eu for para a África do Sul, tiver um filho lá e trouxer o filho, fiquei imigrante. Não é estrangeiro, porque também tem a nacionalidade portuguesa, mas é migrante. Uma parte dos migrantes que nós temos, nas séries do INE, uma pessoa tem lá as entradas dos imigrantes. É a melhor série que há para estudar a imigração, ainda é a série do INE, que é publicada no Eurostat. As entradas de imigrantes. Mas há anos em que 40% daquelas entradas são portugueses a regressar. Para o INE são migrantes e tecnicamente são. Quer dizer, um português que regressa a Portugal. É que nós temos mais essa. É que nós olhamos para os números da imigração. Temos sempre estes imigrantes todos. Depois temos. Mas aquilo entre 20% a 40%, depende dos anos, são portugueses a regressar, não são novos imigrantes.
Obrigado. Não. Pronto, penso que vamos dar por concluída aqui esta secção. Vamos fazer um breve intervalo, cerca de 10 minutos, e voltamos para a próxima apresentação.